Fala galera, e vamos então a todos os jogos do Campeonato Brasileiro da quinta rodada do Brasileirão. Antes, olha, deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal, ela é muito importante. Deixe também o seu like para fortalecer. Hoje vamos falar onde você vai poder assistir. Vamos fazer então a simulação dos jogos, a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada e, é claro, as odds, né? Quem vai pagar mais com qual partida, qual time vai pagar mais aí para você fazer aquela fezinha, mas com responsabilidade. Então vamos rapidamente a tabela do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Você vê aí, ó, créditos para o portal O Lance. Olha, você vê o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, do nosso Brasileirão, né? O Flamengo tem aí 10 pontos em 4 jogos e um saldo maravilhoso de 9, né? Após a goleada histórica contra o Juventude. Palmeiras é o segundo também com 10. Fluminense está muito bem depois da chegada do Renato Gaúcho, tem 9 pontos em 4 jogos, né? Ceará tem 7 pontos em 4, Cruzeiro 7 em 4, Red Bull Bragantino 7 em 4. Vasco, adversário do Flamengo, é o sétimo com 6 pontos em 4 jogos. Juventude ficou com 6 pontos em 4 jogos, apesar da goleada, não está tão mal na tabela do Campeonato Brasileiro. Mirassol tem 5, Internacional 5, após a derrota para o Palmeiras em casa. Botafogo 5, empatou com São Paulo na última rodada. Fortaleza 5 e Santos 4. Corinthians 4, Vitória 4, São Paulo 4, Grêmio 3, Bahia 3, Atlético Mineiro 2, e o Sport, por enquanto, é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 1 ponto em 4 jogos. Então, vamos então, gente, àquela chamada, né, simulador aqui do Campeonato Corinthians e Sport. Jogo na Neoquímica Arena, neste sábado às 16 horas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, o Corinthians está mal, mas o Sport também, né? O Sport é o lanterna. Corinthians mandou o técnico Ramon Dias embora, técnico Dorival Júnior chegando então à equipe do Corinthians. Eu acho que dá aquele gás. Corinthians 2, Sport 1, jogo na Neoquímica Arena às 16 horas, hoje sábado. Hoje também às 18h30, Vasco e Flamengo, mando de campo do Vasco da Gama, do Maracanã. A procura por ingressos está muito decepcionante por conta também dos valores que estão sendo disponibilizados para as partidas, principalmente do Flamengo. Para mim, amigo, ó, 3-1 Flamengo, partida no Maracanã, às 18h30. Grêmio e Inter, o Grenal na Arena, também hoje às 21 horas. Olha que jogaço, nós temos o jogo do Inter, temos com o Grêmio, temos às 18h30 o jogo do Flamengo contra o Vasco, tem o Corinthians, estreia do técnico Dorival Júnior no comando da equipe paulista, então tem bons jogos hoje no sábado. Para mim, meu amigo, o Grêmio tá mal, o Inter vai tentar se recuperar, então para mim, 1-1 lá no Grenal, na Arena do Grêmio. No domingo, lá no Alfredo Jaconi, jogo às 11 da manhã, Juventude e Mirassol. Mirassol vem de uma goleada histórica contra o Grêmio, enquanto o Juventude tenta se recuperar após a derrota, mas para mim, 2-1 Juventude. Atlético Mineiro e Botafogo, jogo na Arena MRV às 16 horas, estreia do tapetinho do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Para mim, meu amigo, olha, Atlético 2-0 contra o Botafogo lá na Arena MRV. É a primeira vez que a Arena vai estar tendo essa partida, né? A arena nova, a arena com gramado sintético. O Botafogo está, claro, muito familiarizado a este tipo de gramado, mas por estar em casa, a atmosfera, mudaram a acústica da Arena MRV, que era muito ruim, né? Então, acho que, como é uma estreia, o Atlético tentando se recuperar também no Campeonato Brasileiro, tentando subir na tabela do campeonato, acho, na minha visão, que vai dar Atlético Mineiro 2-0, Atlético, isso no meu palpite, tá? E aí temos mais, hein? Temos São Paulo e Santos, clássico no Sansão, no Morumbi, domingo às 16 horas. Não tem como, né? O São Paulo, para mim, consegue essa vitória por 3-2 contra o Santos. Fluminense e Vitória no Maracanã, domingo também, às 18h30. Aí já é fácil, né? Mas, quer saber? Para mim, Fluminense 1, Vitória 1. Vou apostar no empate, então, entre Fluminense e Vitória, apesar do momento magnífico do Fluminense na tabela do campeonato. Hein? Fortaleza e Palmeiras, jogo no Castelão, às 18h30, domingo.
Fortaleza muito bem, Palmeiras também, para mim, 2-2 essa partida lá no Castelão. Hein? Domingo, lá no Nabi Abicheidi, é Red Bull, Bragantino e Cruzeiro. Para mim vai dar Cruzeiro, 2-1 Cruzeiro, hein? Cruzeiro com a nova formação, com o Caio Júnior no lugar do Gabriel Barbosa, Dudu também no banco. Para mim, Cruzeiro leva essa aí. Hein? Na segunda-feira, fechando a quinta rodada, às 8 da noite, na Arena Fonte Nova, Bahia e Ceará, clássico do Nordeste lá na Bahia. Para mim, amigo, Bahia vai ter que se recuperar contra o Ceará, 2-1 para o Bahia. Então, esses são os meus palpites para essa partida, para essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Hein? Corinthians 2-1 contra o Sport, Flamengo 3-1 contra o Vasco e 1-1 lá na Arena do Grêmio, mais tarde o clássico Grenal. Aí, no domingo, às 11, Juventude e Mirassol, para mim, 2-1 Juventude. Atlético Mineiro e Botafogo, para mim, 2-0 Atlético Mineiro. São Paulo e Santos, Sansão, no Morumbi, às 16, 3-2 São Paulo. Fluminense e Vitória no Maracanã, às 18h30, 1-1, apesar que eu tô meio em dúvida nessa partida, hein? Domingo também, Fortaleza e Palmeiras, 2-2 lá no Castelão. E, para fechar no domingo, 2-1 Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abicheidi. E na segunda-feira, 2-1 Bahia, para mim, contra o Ceará. Então vamos às odds, né, que estão pagando aí para essas partidas entre da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Sport hoje, olha, vitória do Corinthians, 1,57, empate 4,10 e vitória do Sport, olha só, hein, 7,0. Já imaginou se o Sport ganha e você vai no Sport? Magnífico. Vasco e Flamengo, vitória do Vasco, 7,5. Não, estou falando errado não, hein? Vitória do Vasco, 7,5. Empate, 4,10. E vitória do Flamengo, 1,57, pagando bem pouco a vitória do Flamengo, assim como a vitória do Corinthians. Grêmio Inter, Grenal tá bem, mas bem equilibrado. Em vitória do Grêmio, 3,33, empate 3,10 e vitória do Inter, 2,48. Juventude Mirassol, Juventude 2,24, empate 3,20 e vitória do Mirassol 3,85, bem equilibrado também. Botafogo e Atlético também equilibrado em 2,20, vitória do Atlético, 3,40 vitória, empate, né? E 3,55 vitória do Botafogo, pagando mais então a vitória do Botafogo. São Paulo e Santos, clássico Sansão, 2,08 vitória do São Paulo, 3,25 empate, 4,0 vitória do Santos, Santos pagando mais aí então, hein? Fluminense e Vitória, 1,60 vitória do Fluminense, que é a mais provável. Eu botei empate, mas realmente a vitória do Fluminense ela é mais provável. 3,95 empate e 6,50 vitória do Vitória. Já pensou? Palmeiras e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Palmeiras. 3,65 vitória do Fortaleza, 3,20 empate, 2,34 vitória do Palmeiras, pagando mais, então, para o Fortaleza sendo, então, o favorito para essa partida. Bragantino e Cruzeiro na segunda-feira, fechando então a quinta rodada do campeonato, 2,17 vitória do Bragantino, 3,45 empate, 3,60 vitória do Cruzeiro. Então, o Bragantino é o favorito para essa partida. Entre os favoritos, vamos lá então, ó. Corinthians e Sport, Corinthians o favorito, Vasco e Flamengo, claro, favorito é o Flamengo, Grêmio Internacional, favorito é o Inter para essa vitória, Juventude e Mirassol, favorito é o Juventude, Atlético Mineiro e Botafogo, o favorito é o Atlético Mineiro, e São Paulo e Santos, o favorito é o São Paulo. Fluminense e Vitória, claro, o favorito é o Fluminense. Fortaleza e Palmeiras, o favorito vai para o Palmeiras. O favoritismo vai para o Palmeiras, pagando 2,34 apenas. Bragantino e Cruzeiro, o favoritismo é do Bragantino, segundo as odds para essas partidas da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, gente. Muita coisa pode acontecer hoje. O árbitro que vai apitar Flamengo e Vasco, por exemplo, daqui a pouco, mais tarde, é Rafael Claus, assistente 1, Danilo Ricardo Simbal Maniz, assistente 2, o Bruno Rafael Pires, o quarto árbitro é o Yuri Elino Ferreira da Cruz, e no VAR, Marco Aurélio Augusto Fezecas Ferreira, lá de Minas Gerais, a arbitragem do jogo daqui a pouco. Vamos saber onde você pode assistir a esta quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Sport pelo Premier, você vai acompanhar aí pelo Premier às 16 horas.
Vasco e Flamengo exclusivo. Não vai passar em outro lugar, apenas na Prime Video, mas eu te mostro como você pode assistir de graça, tendo uma conexão. Assiste o jogo, o vídeo lá onde você pode assistir. Grêmio Internacional, Sport TV e Premier. Juventude Mirassol, Premier. São Paulo e Santos, Globo para São Paulo, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe, Tocantins. Tudo na Globo e no Premier. Atlético Mineiro e Botafogo, jogo às 16 horas de domingo. Na Globo para o Rio, Minas Gerais, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Santa Catarina. Além da Globo também, o Premier, o jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. Fortaleza e Palmeiras, Record, Play Plus, R7, Cazé TV e Premier. O jogo entre Fortaleza e Palmeiras, amanhã às 18h30. Fluminense e Vitória, jogo também às 18h30 pelo Premier. Red Bull Bragantino e Cruzeiro, na segunda-feira, às 8h30, começa a transmissão lá no Premier. Para fechar a rodada, né, o clássico Bahia e Ceará. Bahia e Ceará no Sport TV e no Premier. Então, você vai poder assistir nesses canais, você curte, você sabe, você vai poder também apreciar, então, é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, não perca, é uma rodada muito importante, principalmente para as pretensões do Flamengo. O Flamengo pega o Vasco no Maracanã, tem uma certa vantagem, já está familiarizado a jogar no Maracanã. O Palmeiras vai a Fortaleza enfrentar, então, a equipe do Fortaleza fora de casa. Então, a tendência, não estou falando que vai acontecer, é que o Flamengo assuma, então, a ponta do Campeonato Brasileiro já nesta quinta rodada da competição. Mas eu quero saber de você. Você está confiante? Como para você, quem vai ser o líder? Vai ser o Flamengo? Vai ser o Palmeiras? Acha que o Palmeiras vai derrotar o Fortaleza fora de casa? Você acha que o Flamengo, de repente, infelizmente, olha, até bater na madeira, tropece contra o Vasco, e aí a tabela muda ali na ponta. Qual vai ser desta quinta rodada do campeonato? Você já sabe quem você vai poder apostar e ganhar aí, quem sabe, se divertir, né? Se divertir um pouco dessa quinta rodada? Então deixa aí a sua opinião, faça a sua inscrição aqui no canal e vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo, mas isso aqui também é futebol. Um grande abraço, até a próxima, valeu!